Já tem um certo tempo que eu venho trazendo para vocês aqui que o presidente Lula não só entende muito mais de comunicação do que muita gente que está no Partido dos Trabalhadores e que é mais jovem, como ele também tem lutado para tentar criar novas lideranças, não só dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, como fora também. E após o resultado do primeiro turno das eleições, o presidente Lula fez uma reunião com pessoas do seu governo e ali, meus amigos, soltou os cachorros. Criticou ali algumas atitudes do Partido dos Trabalhadores, questionou inclusive essa ausência de renovação dentro do partido e cobrou a comunicação do governo, para ser bem específico, a pasta do ministro Paulo Pimenta, que não estava inclusive nesta reunião. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer aqui a leitura do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço a você que colabore através do nosso endereço de Pix. O endereço de Pix é esse que aparece aqui embaixo, o historiadoroficial@gmail.com. Como o nosso trabalho é independente, qualquer quantia que você puder e quiser colaborar ajuda bastante. Tem uma coisa que a gente vem chamando a atenção aqui há um certo tempo, que envolve não só a esquerda, como o próprio Partido dos Trabalhadores, que é essa questão de não se construir novas lideranças. Se tem ali uma figura ou outra que acaba surgindo, mas você não vê um empenho de alguns partidos políticos ou de alguns grupos políticos para que novas lideranças do campo da esquerda surjam. A gente vê o caso do Guilherme Boulos pelo PSOL em São Paulo, vê o caso do João Campos aqui no Pernambuco, que muita gente não considera ele de esquerda, mas as matérias que tratam desse assunto consideram o partido dele como sendo um partido de centro-esquerda, então eu estou trazendo ele aqui por conta dessa discussão. Se você discorda, não tem problema, aqui não é para poder dizer quem é de esquerda ou quem é de direita, mas sim trazer como é que existe uma dificuldade em se construir novas lideranças do campo da esquerda. Eu trouxe para vocês aqui, inclusive, há alguns dias atrás, a dificuldade que eu tive em entrar no cenário político aqui em Sergipe, bem especificamente em Aracaju, buscando partidos maiores, como o próprio PDT e o Partido dos Trabalhadores. Eu recebi um convite do próprio ministro da Previdência, o ministro Carlos Lupe, para ser o candidato a vereador indicado por ele aqui em Aracaju pelo PDT. E à época o partido localmente aqui não me deu nenhum tipo de bola, eu fui tentar marcar reunião, não se teve, respeito ali inclusive com o que foi combinado, que era pelo menos ouvir, discutir ideias, discutir propostas. Claro, eu estava chegando naquele momento para conversar, eu não ia sentar na janela, eu sabia disso, mas simplesmente eu fui ignorado, como tantas outras pessoas que podem ajudar de alguma maneira a serem novas lideranças, a construírem uma comunicação diferente dentro dos partidos, são simplesmente ignoradas. Aconteceu algo muito similar aqui comigo também em relação ao Partido dos Trabalhadores. Antes de eu entrar no PSOL e depois ir por Rede Sustentabilidade, eu procurei algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores ali perguntando se eles queriam conversar comigo antes de eu me filiar a outro partido, e se teve mais ou menos essa impressão que o próprio presidente Lula tem. Esse meio que receio de novas lideranças surgirem. Muita gente acha que porque eu tenho 500 mil de seguidores no YouTube, se eu for candidato a vereador eu vou ser eleito e vou tomar vaga de candidatos ligados à esquerda aqui em Aracaju. Se eu for candidato a deputado estadual, eu vou ser eleito e vou tomar as vagas de candidatos mais tradicionais aqui da esquerda em Sergipe. Se eu for candidato a deputado federal, eu vou ser eleito. E a eleição municipal de Aracaju agora mostrou que não é isso. Eu tive 423 votos, claro, um cenário completamente distinto do que muita gente imagina, não tive quase recurso nenhum para trabalhar, minha equipe era muito pequena, não consegui fazer minha campanha direito, só fiz 20 dias de campanha aproximadamente. Na verdade, foi um pouco menos que isso, porque eu comecei a fazer a campanha efetivamente no dia 13 de setembro, mas eu não consegui fazer todos os dias, então se você for contar ali, eu devo ter feito uns 10 a 15 dias de campanha, e mesmo assim, eu ainda tive 423 votos, fiquei como segundo candidato mais votado do partido, fiquei como suplente e terceiro suplente da federação. Então tudo isso me deixa muito feliz e mostra que se tiver o investimento em novas figuras que surjam no campo da esquerda, a gente consegue sim ajudar de alguma maneira
a formar novos líderes. Não que eu seja uma nova liderança, não estou dizendo isso, mas eu estou usando o meu exemplo porque eu vivenciei isso nessa eleição de 2024 agora e entendo que o presidente Lula tem questionado. E aí o que aconteceu de acordo com a matéria publicada aqui na coluna do Lauro Jardim, assinado pela Naira Trindade. Tá aqui, ó. Irritado após o primeiro turno, Lula lavou roupa suja com petistas e criticou até o próprio governo. Um Lula irritado lavou a roupa suja com lideranças da primeira reunião após a eleição de domingo passado. A portas fechadas, Lula criticou a falta de renovação dentro do PT, e isso é uma coisa que a gente também já chamou a atenção, né? Por exemplo, aqui em Aracaju, o vereador eleito do PT é o filho do deputado federal João Daniel, Camilo Daniel, ou seja, você não vê alternativas. Até um outro rapaz que foi candidato em 2020, que hoje, inclusive, ocupa um cargo na diretiva do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe, que tinha um potencial para ser uma nova liderança, já foi retirado do cenário, né? Hoje ele só atua na parte ali administrativa, digamos assim, do partido, ele não está diretamente concorrendo mais a algum cargo político, é como se não tivesse realmente esse interesse na renovação. E o presidente Lula está certo, porque hoje, não só na esquerda brasileira, como no próprio Partido dos Trabalhadores, se depende muito da imagem do Lula, se depende muito da influência do Lula, e muita gente não consegue separar que o presidente Lula, às vezes, transcende, de certo modo, essa discussão meramente de esquerda versus direita, de bolsonarismo versus lulismo. Por quê? Você tem em São Paulo, por exemplo, eleitores do Ricardo Nunes, eleitores do Pablo Marçal, que votam no Lula. Você tem aqui no Nordeste, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da minha capital, Aracaju, eleitores do presidente Lula que vão votar na candidata bolsonarista à prefeitura de Aracaju. Então o Lula transcende isso, e o Partido dos Trabalhadores e parte da esquerda meio que fica refém dessa situação. E aí segue a matéria. Aos petistas, o Lula falou que o partido precisa de mudanças na linguagem e nos quadros para atingir o eleitorado antissistema, e não deixou pedra sobre pedra ao descer a borduna na comunicação do governo. A propósito, o titular da pasta de comunicação, Paulo Pimenta, não estava na reunião, e isso é no destaque. Eu preciso lembrar, inclusive, tá, que muita gente fica mandando mensagem para mim, perguntando se eu não posso ajudar de alguma maneira, se não sei quem não pode ajudar de alguma maneira. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente, tá? Não só eu, Carlito Neto, como qualquer outro comunicador que tem muita influência aqui nas redes e que tem até um certo contato com ministros do governo, com pessoas que ajudam a compor o governo, a gente não manda no governo, a gente não manda nessas pessoas. Todas essas falhas de comunicação que a gente já identificou, já foram apontadas, já participamos de várias reuniões, mas entra aqui e sai aqui. E não vai mudar, não esperem que vai mudar, porque a gente já está hoje é que dia 13 de outubro de 2024. A gente já vai fazer 2 anos de governo Lula. Não mudou, não vai mudar. A comunicação do governo é muito ruim. Você vê vários índices de melhoria no Brasil, muitos deles que não chegam à população da ponta que deveria chegar. A gente não consegue entender também a mudança no que diz respeito ao governo e à comunicação, entender a mudança de mentalidade do eleitorado do Partido dos Trabalhadores. A gente tem de perceber, por exemplo, que agora existe uma nova dinâmica, que os trabalhadores hoje não anseiam mais apenas por direitos trabalhistas e carteira registrada. Tem uma parcela dos trabalhadores hoje que querem ter seu próprio negócio, que querem supostamente empreender, e que o governo deveria trabalhar também essa visão e esse público. Um exemplo importante é o que aconteceu na Inglaterra, ou no Reino Unido, para ser bem específico. A esquerda ficou fora do poder lá por 14 anos, até entender que precisava voltar a focar em situações que eram de interesse da classe trabalhadora, da chamada classe C, da chamada classe média também, que é formada também por membros da classe trabalhadora, e colocar ali as chamadas pautas identitárias, como eles chamam e como nós chamamos também, já que não se pode fazer política de esquerda, pelo menos na minha análise, sem entender também as pautas identitárias, mas eles entenderam que às vezes é mais importante você falar sobre combater a fome do que falar, por exemplo, sobre uma pauta identitária para algumas pessoas. E não é que não tenha relevância as pautas, tá? Estou falando do exemplo que aconteceu lá na Inglaterra. Isso não quer dizer que aqui no Brasil a gente precisa deixar de falar de machismo, de combate à homofobia, de combate à LGBTfobia, porque é mais importante falar de combate à fome. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, é se entender como é que você vai trabalhar as dinâmicas, tanto das pautas econômicas quanto das pautas identitárias. E neste momento, o Brasil, que a gente tem conseguido ver isso, inclusive em pesquisas, tem se mostrado um tanto quanto mais conservador. A esquerda passa a ser, de certo modo, uma ameaça para essas pessoas. Então a gente tem de falar, sabe o quê? Muito mais de picanha, que eu acho que é o que falta a gente entender nesse ponto, talvez, porque isso vai afetar diretamente a vida das pessoas. Então a gente precisa falar muito mais, entre aspas, né, da picanha,
do que falar de outras coisas que o indivíduo talvez não perceba ali a diferença no seu dia a dia. E acho que isso é algo que a gente precisa acordar. Como assim, Carlito? A gente está discutindo muito, por exemplo, recentemente, questões envolvendo a Venezuela. Enquanto a vida do brasileiro está melhorando. Então, quando a gente diz que tem de falar mais de picanha e menos de algumas outras pautas, é nesse sentido. A gente está falando menos de picanha e mais da Venezuela. Então, a gente tem de falar mais da picanha e menos da Venezuela para que a pessoa entenda que, olha, a Venezuela está lá, o Brasil está aqui, a gente tem boas relações, tem isso, tem aquilo, discorda com isso, discorda com aquilo, mas a vida do brasileiro tem melhorado. Olha a picanha. Olha a comida, olha o desemprego, olha a inflação, olha o poder de compra. E a gente fica perdendo tempo, às vezes, com algumas pautas que são vistas hoje como identitárias. Eu estava lendo uma entrevista aqui que foi dada pela Marília Campos, prefeita reeleita em Contagem, tá? Que ela traz aqui uma coisa que é bem importante. Ela traz a atenção do seguinte, de que por conta de várias coisas que têm acontecido no Brasil, ela tem uma aprovação na cidade dela de 80% da população, mas ela recebeu 60% dos votos. Mesmo na cidade de Contagem, Lula tendo perdido para Bolsonaro com 10% de vantagem. E o que é que ela diz, inclusive? Que muita gente lá em Contagem não vota nela, mesmo ela tendo 80% de aprovação em algumas pesquisas, porque ela é do Partido dos Trabalhadores. E esta mácula que foi atribuída ao Partido dos Trabalhadores persiste. Então eu, Carlito Neto, como cientista político, como membro hoje do debate público, como político, né, já que eu fui candidato agora em 2024, eu fico muito feliz de saber que o presidente Lula não só já sabia disso e já vinha questionando, como agora meio que falou, olha, ou vocês começam a renovação, ou já era, porque é isso que o Lula está falando. O Partido dos Trabalhadores tem de parar de, por exemplo, o Zé Disseu coloca o filho dele, o Zeca Disseu. Como é que é o nome dele? O João Daniel coloca o filho dele, Camilo Daniel. O Tato bota o irmão dele. O Requião, né, tinha botado o filho. Então tem de parar de só ficar nesse meio que algo como se fosse hereditário, né? Tem de começar a ampliar essas discussões. A gente tem de começar a dar espaço para as novas lideranças. Se não tem alguns partidos ainda, precisa se começar a formar novas lideranças, porque o caminho tá fácil de se compreender. Não adianta ficar só choramingando. Eu acho que a gente precisa mudar algumas coisas. Eu tenho de fazer essa crítica aqui também, tá? Eu acho que a gente deveria falar mais de Lula e menos de Bolsonaro. Eu acho que a gente deveria falar mais das questões que impactam o dia a dia das pessoas e menos das questões, não que não se deva falar, né? Mas de questões que são caras apenas a individualidades nossas aqui. Então a gente precisa voltar a englobar a classe trabalhadora no nosso discurso. A gente precisa voltar a abraçar a classe trabalhadora no nosso discurso. Por exemplo, se parte da classe trabalhadora não quer ser CLT agora, porque botaram na cabeça dela que é melhor empreender, que é melhor isso, que é melhor aquilo, e a gente não vai conseguir mudar isso da noite pro dia, então vamos pensar em maneiras de ajudar a classe trabalhadora a empreender, mas garantindo direitos mínimos, garantindo oportunidades, garantindo melhorias, para que a gente consiga dialogar com essas pessoas. É a realidade hoje do século XXI. Muita gente não quer trabalhar mais de carteira assinada. Muita gente não quer trabalhar 8 horas para receber R$1.500, R$1.600 por dia, porque a pessoa faz uma conta básica e fala, peraí, se eu vender geladinho aqui em casa, cada geladinho sai a R$4, R$5, R$2, dependendo da cidade aí. Se eu vender X geladinhos, eu vou ganhar por mês aqui R$2.500. E eu vou fazer, entre aspas, o meu horário, eu não vou precisar ficar indo, pegar ônibus para ir para o trabalho, voltar, ter patrão no meu ouvido. Então muita gente entendeu isso. Por isso que o termo empreendedorismo tem ganhado muita força. A gente fala muito aqui, eu também errei durante muito tempo fazendo essa análise, falando sobre o entregador de aplicativo que está com a caixa nas costas e acha que é empreendedor. Mas ele realmente acha que ele é empreendedor, por quê? Porque ele supostamente faz o próprio horário. Ele não tem supostamente chefe, o chefe dele é a plataforma. Ele não bate de frente com o patrão. Mas não é só esse indivíduo que se vê como empreendedor. É o indivíduo que vende o geladinho, é o indivíduo que vende a paçoca, é o indivíduo que vende a marmita, é o indivíduo que abre um lava-jato pequeno e que fatura ali 3, 4 mil reais por mês, mas que quando ele paga água, luz, aluguel, né, ele sobra ali 2.000, 2.500 reais para ele, então é mais que um salário mínimo para ele ser, entre aspas, o seu próprio chefe. Então a gente precisa dialogar com essas pessoas também, tá? Parabéns ao presidente Lula pela iniciativa, parabéns por ter entendido e espero que o Partido dos Trabalhadores e o nosso campo como um todo compreenda isso também, tá? Mas eu queria a sua opinião, você que está vendo esse vídeo que chegou aqui até agora, comenta aqui embaixo. O que é que você acha dessa questão desses novos empreendedores? Se você acha que é uma falha do nosso campo não saber dialogar com essas pessoas e não conseguir entender que uma parcela significativa da população brasileira realmente não quer mais ser CLT, e isso não quer dizer que a gente não possa proteger estes, entre aspas, pequenos burgueses futuros, né, com outras coisas,
tá? Ou esses pequenos empreendedores, como algumas pessoas costumam brincar também, com outros direitos que os associem, de certo modo, também à nossa luta e façam com que ele compreenda que ele não é o empresário, que ele não é o grande capital. Vocês acham que tem uma falha nisso também? E comenta o que você acha dessa visão do presidente Lula. Você acha que ele tá certo? Tá faltando renovação no Partido dos Trabalhadores? Não tá faltando? E se você é de Contagem, comenta o que você acha do governo da Marília Campos, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!